Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Oi, Agnes, oi, Ana, oi, Laura, oi, Larissa. Então, a Laura me mandou um e-mail, né, que vocês estavam aí com um pouco de dificuldade em utilizar as regras de inferência. Então, eu vou gravar esse videozinho aqui, tá? Para vocês. E eu vou aproveitar um dos exemplos que eu passei para vocês no caderno, tá? Eu vou fazer esse exemplo aqui com vocês, que é de prova direta. Aí, com esse exemplo aí, talvez vocês tenham aí um pouco mais de clareza em como usar as regras de inferência, tá bom? Eu não posso fazer, evidentemente, a questão da atividade, né? Mas eu acho que com esse vídeo aí, com essa explicação, talvez vocês se sintam um pouco mais confortáveis. Bom, gente, vamos lá então. Então, a frase aqui é a seguinte: o dia está chuvoso e Paulo foi trabalhar de carro. Se o dia está chuvoso, então Paulo fica no congestionamento. Constatou-se que Paulo vai trabalhar de carro, então ele dá carona para Maria. Conclusão: Paulo ficou no congestionamento e deu carona para Maria. Prove a validade do argumento acima. Bom, então vamos chamar aqui as proposições, né? Então o P vai ser o dia está chuvoso. Aqui é meio ruim de escrever, tá, gente? Nesse software aqui que eu tô. Então, se a minha letra não ficar muito bonitinha, eu peço desculpas. Então, a proposição Q é Paulo vai trabalhar de carro. Eu vou abreviar, tá? Vai trabalhar de carro, tá? Só para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui. Depois, a proposição R é Paulo fica no congestionamento, né? Então, Paulo fica no congestionamento. E a proposição S é Paulo dá carona para Maria, né? Paulo dá carona a Maria. Eu vou escrever assim, tá, pessoal? Que é meio ruim de escrever conforme eu disse. Bom, então essas são as quatro proposições, né? Então vamos agora às hipóteses. Então vamos escrever usando linguagem lógica, né? O dia está chuvoso e Paulo foi trabalhar de carro. Então, P e Q. Hipótese 2. Se o dia está chuvoso, então Paulo fica no congestionamento. Então, se o dia está chuvoso, então Paulo fica no congestionamento. P, então R. Hipótese 3. Constatou-se que Paulo vai trabalhar de carro. Perdão. Constatou-se que se Paulo vai trabalhar de carro, então ele dá carona para Maria. Então, se Paulo vai trabalhar de carro, então ele dá carona para Maria. Então, Q, então S. Conclusão: Paulo ficou no congestionamento e deu carona para Maria. Então, Paulo ficou no congestionamento e deu carona para Maria. Então, nós estamos concluindo R e S. Ok? Então, nossas hipóteses são P e Q, P então R, Q então S, e estamos concluindo R e S. Tá? Bom, aí aqui, né? Vocês vão vir agora aqui do lado e vão copiar as hipóteses, tá? Aqui, como eu estou sem espaço, então eu vou apagar aqui, tá? E vou colocar as hipóteses aqui de novo. Então, apagar aqui. E vamos lá. Então, a primeira hipótese, você tem P e Q. A segunda hipótese, você tem P, então R. A terceira hipótese, você tem Q, então S.
ok? E nós temos que provar Q e R, né? Então, essas são as nossas três hipóteses, e através dessas três hipóteses, nós temos que usar as regras de inferência, que estão aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês, que é aquela tabela que eu mostrei para vocês, né? Peraí, deixa eu vir aqui, né? Essas são aqui as regrinhas de inferência, tá? Bom, uma coisa, gente, que eu sempre disse para vocês é, sempre que você tem o P e o Q, ou seja, sempre que você tem um E no meio, eu posso concluir tanto o P como o Q, pela regra da simplificação. Então, se você olhar para cá, ó, tem uma regra chamada regra de simplificação. Se ocorreu o X e o Y, eu posso concluir que o X aconteceu e que o Y aconteceu, tá? Então, é a regra da simplificação. Então, sabe o que você faz? Você vai lá, aonde você está provando, e coloca aqui que no seu quarto passo, você pode concluir da primeira hipótese o P, e você pode concluir da quinta hipótese, na sua quinta hipótese agora, o Q. Ambos pela regra da simplificação, tá? Então, aqui eu usei a simplificação em 1, e aqui também eu usei a simplificação em 1. Tudo bem? Então, essa é a dica. Se eu sei que aconteceu o P e o Q, aconteceu o P e aconteceu o Q também, tá? Então, isso é uma dica bem boa quando você tem o E, para você usar essa regra da simplificação, tá bom? Agora, vamos pegar como referência a 2 e a 4, tá bom? Então, você tem P, então R, e você sabe que aconteceu o P. Nós temos uma regra de inferência chamada modus ponens, tá? Que está aqui. Se você tem uma coisa do tipo x, então y, e você sabe que aconteceu o x, então você conclui que o y também aconteceu. Essa regra chama modus ponens, ok? Então, x então y, aconteceu o x, é porque eu posso concluir que aconteceu o y também. Beleza? Então, vamos voltar para cá, ó. Então, aqui você tem uma coisa do tipo P, então R, e você sabe que o P aconteceu. Então, se você tem P, então R, e você sabe que o P aconteceu, então eu concluo que aconteceu R. Ok? Então, aqui o número 6, né? Seria R. E eu usei os modos ponens entre 2 e 4. Ok? E aqui, no próximo passo, eu não usei ainda a proposição 3 com a 5, né? As duas hipóteses. E aqui eu vou usar a mesma coisa. Então agora pega a 3 e a 5. Eu também vou usar os modos ponens. Você tem uma coisa do tipo Q, então S, e aconteceu o quê? Se você tem uma coisa do tipo Q, então S, e aconteceu o quê? Então você conclui o S. No fundo é a mesma regra, né? Eu estou usando os modos ponens. Então, daqui, eu concluo de 7, eu concluo S pelos modos ponens entre 3 e 5. Bom, agora eu vou usar uma regra chamada de conjunção, tá? O que diz a conjunção? Se você sabe que aconteceu o X e você sabe que também aconteceu o Y, é porque o X e o Y aconteceram. Então, a hipótese X é verdadeira. A hipótese Y é verdadeira. Então, a conclusão que eu chego é que a hipótese X, junto com a hipótese Y, ou seja, X e Y, é verdadeira. É a regra da conjunção. Então, vamos voltar aqui para onde nós estávamos.
para cá. Então, aqui você tem uma coisa do tipo, você sabe que aconteceu R e você sabe que aconteceu S. Se você sabe que aconteceu R e aconteceu S, então eu posso concluir que o R aconteceu e que o S aconteceu. Então eu uso a conjunção entre 6 e 7. E acabou, né? Porque era justamente o que eu precisava concluir. Precisava concluir que aconteceu R e S. E de fato aconteceu. Tá bom? Desculpa. Então, na verdade, vocês têm que ir usando as regras de inferência aos pouquinhos, tá bom? E assim, não tem muito um jeito assim claro de resolver direto, né? Cada exercício tem a sua peculiaridade. Por isso que a gente fez bastante exercício e bastante exemplo. Mas uma dica que eu dou para vocês é a seguinte: sempre que você tem o E aqui, você separa. Você conclui o P e conclui o Q. Porque aí, quando você tem as hipóteses individuais, para você usar ou os modos ponens ou os modos tollens, tá? Para você usar os modos ponens ou os modos tollens, fica mais fácil, tá? Então, se eu tivesse que dar uma dica, eu comentei isso em sala de aula, é vocês sempre separarem usando a regra da simplificação, sempre que você tem como hipótese uma coisa do tipo x e y. Então você conclui o x e o y. Aí com as hipóteses individuais fica mais fácil de você poder trabalhar alguma regra de inferência. Tá bom, gente? Então é isso, espero ter ajudado aí vocês. E é isso, meninas. Boa sorte aí na atividade, tá bom? Um abraço.